novo mercado. Pães, doces e panetones sem farinha de trigo para atender aqueles que não podem comer glúten. Os novos mercados. A fabricação de produtos sem glúten gera boas oportunidades de negócio. Uma pequena empresária portadora de doença que a impede de comer glúten transformou o problema em lucro. Veja só. Essa é a história da Marilis. Ela tem 46 anos. Com 35, recebeu a notícia: você é portadora da doença celíaca. É que seu organismo não suporta o glúten, que é uma proteína presente na aveia, na cevada, no centeio e na farinha de trigo. Ela aceitou o diagnóstico e o desafio de criar uma receita alternativa para aquele alimento que era fundamental no seu dia a dia, o pão. Assim, de uma necessidade, nascia em 2001 uma pequena empresa. O que era apenas uma cozinha experimental se transformou numa fábrica de pães e biscoitos sem glúten. A maior dificuldade da empresária foi desenvolver a farinha base para a produção dos alimentos sem glúten. Ela usa uma mistura de creme de arroz, farinha de batata e polvilho doce. A produção é de 320 quilos dessa farinha por mês. O quilo sai por R$4. Eu preciso colocar as 3 farinhas, e as 3 farinhas a gente não tem nenhum subsídios, como a gente pode ter com a farinha de trigo. Então, a farinha é muito cara, encarece o meu produto. Para compor, por exemplo, 1 quilo de farinha é mais ou menos 3 vezes o preço de uma farinha de trigo. Hoje a empresária Marilis tem 40 itens na linha de produção. Os pães são assados diariamente. As fornadas não param. O pão, na aparência, lembra o pão de forma. Mas quando ele é cortado, se percebe a diferença. Ele é menor, porque ele não tem aquela elasticidade do glúten, então ele não consegue crescer tanto. Então ele fica a metade da fatia de um pão normal de forma, né? Essa elasticidade é justamente por causa do polvilho doce. É como se fosse um pão de queijo, não é? Que fica meio elástico. Então ele também fica assim, ó. É só aquecer que volta os amidos e ele fica macio novamente. A empresa produz ainda o pão para cachorro quente, hambúrguer e massa para pizza. Na produção dos alimentos, a atenção é constante. Segundo Marilis, é difícil adaptar as receitas com farinha de trigo. O caminho é testar sempre e descobrir novas fórmulas. E as pesquisas não param por aí. A empresária atende também clientes que não podem comer alimentos com lactose, clara de ovo, milho e soja, por exemplo. Depois de 6 anos no negócio, hoje a Marilis conhece perfeitamente o mercado em que ela trabalha e ela já tem aí os campeões de venda. As bolachinhas são um sucesso. Como é que você desenvolveu esse recheio, esse tipo de bolacha? Eu tentei desenvolver a bolacha assim, o mais parecido com o que existe no mercado, inclusive o recheio. Marilis Maldonado fatura R$25 mil por mês. Ela tem planos para aumentar a fábrica e o sistema de distribuição dos produtos. Hoje, mais da metade dos pedidos da empresa são por meio de entregas em domicílio. Ela montou uma pequena loja para vender os próprios produtos e também os de outras marcas. Aqui que a gente organiza os pedidos. Na realidade, é aqui que eu despacho as coisas, principalmente para fora de São Paulo, para as lojas que eu revendo. Aqui, clientes como a Maria de Lourdes encontram uma boa variedade de produtos. Isso daqui é um achado. Eu não conheço aqui em São Paulo outro lugar que tenha uma linha completa de alimentação para celíaco e intolerante à lactose. A dentista Celina Nogueira veio comprar não só os produtos feitos pela empresária, mas também de outras marcas existentes no mercado. Ela tem um filho de 2 anos, o Léo, que é celíaco. Por causa disso, hoje toda a família consome produtos sem glúten. Lá em casa, depois que a gente descobriu que o Léo tem a intolerância ao glúten, todo mundo entrou na dieta. Porque como ele tem só 2 anos, a gente não pode comer uma coisa e falar que ele não pode. Então, tudo que só entra lá em casa o que não tem glúten. Ele gosta mais essa de estrelinha aqui, que é de coco. Um dos últimos lançamentos da empresa é o macarrão sem glúten. Eu morria de vontade de comer um ravioli. Vejo todo mundo comendo ravioli, então eu fui atrás e tentar desenvolver. E a empresária não para de pensar em produtos para deixar a vida do celíaco mais fácil. A última inovação são essas embalagens de meio quilo com farinha sem glúten. Assim, Marilis Maldonado segue a vida, com restrições alimentares, mas cheia de energia e vontade. Eu acho que sim, é uma missão de poder, além de me satisfazer, em primeiro lugar, eu tenho tudo, eu estou tentando passar isso para as outras pessoas, para ter alguma coisa também.
Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.